O Wall Street Journal publicou um artigo com o título, aspas, Jair Bolsonaro tem direitos nos Estados Unidos, fecho aspas. Na matéria, o jornal criticou deputados democratas que defenderam a extradição do ex-presidente brasileiro após as invasões em Brasília no último domingo. O Wall Street Journal lembrou que Bolsonaro não foi acusado de nenhum crime pelo judiciário brasileiro e, portanto, não existe possibilidade de extradição. Você, Pavinato? Claro que existe. Parece que ele viajou com um passaporte diplomático de presidente da República. Quando ele deixa de ser presidente, o passaporte perde a validade, ele pode ser extraditado a qualquer momento. É que não tem uma assessoria capaz de falar para esse homem o que tem que fazer certo. Eu fico embasbacado. Por que o regime militar durou tanto? Porque tinha um ministro da Justiça sensacional que se chamava Alfredo Buzaide lá no começo. Alfredo Buzaide foi o maior jurista desse país, no meu ponto de vista. Quem escreveu o Código de Processo Civil, o que valia antes desse atual, que é um arremedo muito mal feito do antigo, Alfredo Buzaide foi um dos maiores nomes da justiça no regime. Depois nós tivemos ótimos ministros da Justiça também, com Sarney, na época do Fernando Henrique, na época do próprio Lula, a gente teve lá Márcio Tomás Bastos, um grande criminalista respeitado por todos os ministros. Nós tínhamos no governo Dilma José Eduardo Cardoso. Bom, quem é o grande jurista que Jair Bolsonaro colocou no Ministério da Justiça? Não me espanta que está acontecendo tudo isso com ele. Isso se chama falta de inteligência, falta de estratégia e falta de assessores capazes de fazer com que um presidente não se prejudique a si próprio. E só um complemento, Kobayashi, antes de te passar uma outra informação, 41 deputados democratas da Câmara dos Estados Unidos pediram a Joe Biden a revogação do visto de Jair Bolsonaro. Os parlamentares disseram ao presidente americano para colaborar com a investigação sobre os protestos de Brasília e revogar quaisquer vistos do país concedidos ao ex-presidente brasileiro. O documento diz que os Estados Unidos não devem permitir que Bolsonaro ou qualquer outra autoridade brasileira se refugie no território norte-americano para escapar da justiça por quaisquer crimes que possam ter cometido durante o mandato. Agora, chama a atenção, né, Kobayashi, que todo mundo já dá com praticamente certa a prisão do ex-presidente, né? Tanto lá nos Estados Unidos quanto aqui, o cenário é esse, né? Parece questão de tempo para que Bolsonaro vá preso, né? Infelizmente, mas até pouco tempo atrás a gente dizia que legalmente não haveria possibilidade jurídica de extradição do presidente Bolsonaro, porque para que haja uma extradição deve-se haver primeiro, e dando causa a um pedido de extradição, ou uma investigação, ou um processo, ou uma necessidade de execução de pena. E até pouco tempo não havia. Seria deportação, né? Só para colocar o termo correto. Isso. Exatamente. Para colocar os pingos nos is, exato. A validade, o visto é deportação. Exato. Mas aí, agora, recentemente, nessa semana especificamente, a gente tem já uma notícia de pedidos de bloqueio, especialmente das contas do ex-presidente Jair Bolsonaro, que ensejam, claro, a ciência da existência de uma investigação, o que torna, portanto, possível a existência da possibilidade de um pedido de extradição, mas não é assim da noite para o dia. Isso precisa ter fundamentação jurídica com demonstração de riscos de que esta pessoa a ser extraditada possa ficar definitivamente em outro país, fugindo, se ausente da ciência de onde está ficando, que não é verdade, todo mundo já sabe onde o presidente Bolsonaro está, nos Estados Unidos. Aliás, todo noticiário falou que é na casa do ex-lutador José Aldo, então não tem risco nenhum de fuga, de sumiço, de ausência do ex-presidente Bolsonaro. E mais do que isso também não é da noite para o dia, apesar dessas necessidades todas, porque isso precisa se dar de maneira diplomática, depois de uma decisão fundamentada que peça a necessidade de uma extradição. Isso precisa ser visto por meio diplomático através do Ministério das Relações Exteriores de um governo de estado para outro. Então, assim, isso tudo é notícia para encher um ânimo de muitas pessoas que estão interessadas. Fazer, Nelson, é falta do que fazer. Exato. O deputado que faz isso não tem que fazer. Encher o ânimo de muitas pessoas que estão interessadas no ímpeto de justiça, que quer ver o ex-presidente Jair Bolsonaro preso a qualquer custo, né? Quer se satisfazer o seu ego, a sua intenção de vingança, talvez. Quero likes. Sartori. O que acontece também, salvo engano aí, dá para ver aí do doutor Tiago aí,
Parece que existe um decreto aí que também permite que os ex-presidentes e vice-presidentes tenham passaporte diplomático. Precisamos verificar e fazer uma pesquisa, mas parece que tem aqui. Agora eu estou fazendo uma pesquisa aqui, o artigo, parece que é o decreto 5978 de 2006. Então aí eu acho que não existe aí uma irregularidade com a devida vênia. Agora é a extradição, porque ele já entrou no país, né? A deportação é mais quando ainda não há ingresso no país, né? Porto a porto. Então seria a extradição, realmente. E isso é muita espuma com pouco sabão. São alguns deputados, né, de esquerda que querem efetivamente a extradição do presidente, mas que isso não vai acontecer efetivamente, porque não há motivo para essa extradição e não há fundamento para essa extradição. Nem existe processo aqui contra o presidente Bolsonaro, nem um pedido de extradição do nosso país ali dirigido aos Estados Unidos, não é? Então, isso é questão de fogo, né? Aquele fogo que se coloca ali de encontro, efetivamente, com todas as informações que a gente tem aí, para poder levar a uma aflição, vamos dizer assim, política daqueles que pensam diferente do que pensa o governo que está aí na presidência. Então, me parece que essa extradição não está nem mínimo desenhada, nem um pouco desenhada, nada desenhada, e ele tem os direitos normais que tem ali, como cidadão brasileiro que está ali nos Estados Unidos, com o passaporte, que me parece, não sei, salvo alguma réplica do nosso querido Tiago aí, mas me parece que está correto o passaporte diplomático do ex-presidente. Então eu não vejo como efetivamente ocorrer qualquer extradição. Agora, lógico, eu espero, eu tenho receio realmente que haja uma perseguição política aí, perseguição que nós já estamos vendo aí, com o Torres, com o Ibanez, né? Vai haver uma perseguição política sim, com certeza. Né? O presidente tem muitos desafetos aqui mesmo, uma grande parte da população votou no Lula. Lógico que a gente ficou um pouco preocupado com os caminhos da eleição, nós vimos algumas dúvidas que não foram espancadas, e isso também traz um inconformismo para muita gente, né? Mas o fato é que já está consumada a situação, o presidente é o Lula, né, e agora nós vamos ter um caminho também. Você vê que o Lula está ressentido, hoje mesmo ele acabou ofendendo o presidente, chamando o presidente de genocida, ele insiste em manter essa postura, né, de desunião, de intriga, etc e tal, que preocupa muito efetivamente. Agora, eu acho que pode haver sim uma retaliação, pode haver sim uma perseguição política, sim, isso, eu acho que sim, principalmente por conta daqueles senadores, daqueles políticos mais radicais de esquerda, né, que já estão pedindo até a prisão, né, do Bolsonaro, estão pedindo processo, etc e tal, mas eu tenho certeza que o Supremo saberá dizer, espero eu, né, saberá dizer e saberá ditar o direito como deve ser ditado, embora nós tenhamos visto aí uma situação um pouco ortodoxa contra as linhas da Constituição, que eu não concordo, os caminhos que muitas vezes o Supremo vem seguindo com relação à censura, com relação a alguns excessos, e essa questão do juízo universal, né? Mas a extradição não está desenhada de jeito nenhum.